meus queridos alunos e alunas. Seja muito bem-vindo à nossa terceira videoaula sobre análise e projeto de sistema, ainda dentro do tópico de engenharia de software. Na aula de hoje, iremos falar sobre nosso primeiro modelo, o modelo em cascata. Bom, pessoal, o modelo em cascata ele é dividido em 5 etapas. Primeira etapa, levantamento de requisitos. Segunda etapa, projeto. Terceira etapa, implementação. Quarta etapa, realização de testes. E quinta etapa, manutenção do sistema. Então, o modelo em cascata, existe essas 5 fases que são fases mais genéricas, dentro da engenharia de software. Primeiro, eu faço o levantamento de requisitos. Vou lá no meu cliente, de repente o meu cliente quer que eu desenvolva um sistema e eu sou requisitado para ir até o cliente para poder verificar o que de fato ele quer que o sistema faça. Quais são as funcionalidades que esses sistemas deve ter. Então, esse processo em si a gente chama de levantamento de requisitos, para verificar quais são os requisitos necessários para a construção do sistema. Logo em seguida, a gente entra na fase de projeto, a gente vai projetar. Dentro do projeto, a gente viu na aula anterior, que dentro do projeto eu posso definir um pouco melhor a arquitetura do software e quais são as técnicas, métodos e ferramentas que serão utilizadas para a construção, de fato, do meu sistema. E aí eu tenho na terceira etapa. A terceira etapa é a fase propriamente de codificação, que é a fase de implementação, ok? Logo em seguida, depois que é finalizada a fase de codificação, de implementação do sistema, esse sistema entra numa penúltima fase, que é a fase de testes, Então, a partir desse momento, eu vou verificar, testar o sistema para ver se de fato ele está funcional ou não. E aí eu tenho a minha última etapa, que é a etapa de manutenção do sistema. É uma fase constante, a fase de manutenção, e bastante crítica, dependendo se vocês for integrar o sistema com um sistema legado. Então, de forma genérica, essas são as 5 fases principais dentro do modelo em cascata. Primeiro eu vou fazer a análise, que é o levantamento de requisitos, Vou fazer projeto, depois eu vou fazer a implementação, vou fazer os testes e, por último, eu vou dar manutenção naquele software, tá? Então, de forma genérica, são essas 5 etapas, que é classificada dentro do modelo em cascata. No entanto, o modelo em cascata ela tem, na verdade, uma característica peculiar, pessoal. Então, por exemplo, a figura 1, ele representa um pouquinho esse modelo. Então, a gente tem as 5 fases, a gente tem a fase de análise, tem a fase ali do projeto, tem a fase da implementação, a fase de teste e a fase da implantação ou manutenção, Então, a gente vê que as nomenclaturas, dependendo do autor, ela muda um pouco. Por exemplo, no slide anterior, eu falei que tem a fase lá de levantamento de requisitos. Essa fase de levantamento de requisitos nada mais é do que uma fase da análise, que é a análise de requisitos, tá? Logo depois eu falei da fase de projeto, então aqui dentro da imagem ele está sendo traduzido para desenho, mas na verdade é projeto, a tradução mais correta seria para projeto. Logo em seguida eu estou na fase de codificação, que é a fase de implementação. Logo depois a fase de teste e por último manutenção ou implantação. Tá? Então, eu até colocaria que implantação vem antes mesmo de manutenção. Para você dar manutenção, você precisa primeiro implantar esse software lá. Então, na fase da implantação, a gente já fala lá que é instalação e suporte e manutenção, tudo dentro da fase de implantação. Então, é isso, pessoal. É um modelo em cascata e a gente tem algumas características peculiares de cada fase. Então, dentro do modelo em cascata, a gente tem a primeira fase lá, que é o levantamento de requisitos, que é a fase da análise, que a gente viu no slide anterior. Essa é a primeira etapa, é feito o levantamento de requisitos com o cliente para entender suas expectativas e definir quais funcionalidades devem ser implementadas nos sistemas. É preciso que isso seja feito com cuidado para que o objetivo do software seja atingido, já que isso vai nortear todas as demais etapas do processo de desenvolvimento de software. Então, se existe uma etapa importantíssima dentro do contexto da engenharia de software, principalmente dentro do modelo, que esse modelo em cascata, é o levantamento de requisitos, ok? Então, a gente viu que o levantamento de requisitos ele impacta bastante no custo do projeto, porque se for levantado requisitos de forma errônea ou algum equívoco dentro desse processo, possa ser que a gente descubra tardiamente dentro do projeto e isso vai nos custar um valor maior e também, além de custar um tempo maior para finalizar o sistema. Tá? A próxima fase é a fase que a gente fala de projeto. Essa etapa é feito o planejamento das etapas seguintes por meio de
Primeiro a gente faz uma criação de um cronograma, a gente precisa estipular qual é o cronograma para execução, implantação daquele software, até na fase de fato de implantar dentro da organização. Temos também a definição de tarefas com base nos requisitos, né? Então, dada as informações que eu já tenho sobre todos os requisitos que é necessário para desenvolver o sistema, eu posso fazer a definição de quais são as tarefas ali, né? Através desse cronograma. Eu também faço a estimativa da finalização de cada etapa, quando cada etapa vai ser finalizada, isso é importante, tem um cronograma, né? Faço também a montagem do time de desenvolvimento e também a modelagem da interface e da arquitetura do sistema. Então, na fase de projeto, ele tem dois links aqui dentro da fase. O primeiro link, ele faz um link para a fase anterior, que é a fase de análise, né? Por que ele faz um link com a fase anterior da fase de análise? Porque ele tem algumas atividades, como por exemplo a criação do cronograma, a definição das tarefas através daqueles requisitos que foram levantados na fase da análise, né? E aí eu posso também fazer, por exemplo, a montagem do time de desenvolvimento, e aí já está mais ligado, essa montagem do time de desenvolvimento já está mais ligada por projeto junto com a arquitetura do sistema, tá? E aqui também eu posso definir quais são, não só a arquitetura, mas quais são as técnicas, as ferramentas que serão utilizadas no processo de desenvolvimento do próprio sistema. Aí eu entro na fase de implementação, no modelo cascata, né? Nessa etapa, as pessoas programadoras codificam o software de acordo com os requisitos e as especificações do projeto. Então, baseado nos requisitos que foi elencado na primeira fase, que é a fase da análise, né? E baseado também na documentação que foi gerada pelo meu analista, pelo meu engenheiro de software, ali na fase de projeto, eu consigo ali dentro da fase de implementação já de fato programar o software através desses requisitos e através das especificações aí do próprio projeto. Eu estou também na fase de implementação, que a duração dessa fase depende muito da qualidade de pessoas no time, né? E também da complexidade e quantidade de funcionalidades no sistema. Então, obviamente que a implementação, né, depende bastante da equipe, né, do know-how, dos stakeholders que estão envolvidos nesse processo, principalmente dentro do processo que vai desenvolver o próprio sistema, e também da complexidade das funcionalidades que serão implementadas pelos nossos programadores. Bom, eu tenho uma fase de teste, né? Uma vez que o software já esteja programado, né, já esteja codificado, eu preciso testá-lo, né? Então, com o código pronto, né, com esse código todo pronto, é preciso testá-lo para verificar se ele realmente cumpre seu objetivo ou se houve algum erro. Se houver algum erro, né, obviamente, um erro descoberto nessa fase do projeto é um erro que a gente considera como um erro tardio, né? E aí a gente vai ter um custo maior para corrigi-lo. As falhas encontradas devem ser corrigidas pela equipe desenvolvedora antes de seguir para a próxima etapa. Então, não se deve seguir para a próxima etapa antes mesmo de corrigir toda a parte das funcionalidades dos sistemas. Eu tenho a parte da implantação e manutenção do próprio sistema, né? Após os testes e a correção dos erros, o sistema é implantado para que o cliente veja o resultado final. Isso quer dizer o que é implantado? O sistema, na verdade, ele é instalado lá no cliente, na máquina do cliente, ou instalado na organização. Tá ok? Caso seja necessária alguma mudança, né, pessoal, o software deve passar por uma manutenção, que pode ser feito com a reaplicação do modelo em cascata. Então, analisa só. O modelo em cascata a gente inicia lá no início dele, lá da fase de análise, e vai até aqui no finalzinho, que é a fase propriamente dita da implantação e da manutenção. Se a gente descobrir que houve um erro, né, grave aqui no sistema, fica um pouco mais caro, porque eu preciso devolver o sistema e reaplicar novamente todas as atividades do modelo proposto pelo ciclo de vida em cascata. Bom, pessoal, mas e aí? Esse modelo hoje é utilizado ou não é utilizado na prática, né? Então a gente vê que o modelo cascata ele não é mais utilizado na prática, né? Não o modelo puro, né? Esse modelo puro ele não é utilizado, mas a gente pergunta por que esse modelo, que é um modelo muito sequencial, ele é um modelo sistemático e sequencial, então tem a ver com a engenharia de software, né? A engenharia de software nos fala que é uma atividade, uma disciplina que disciplina que na verdade é totalmente organizada de forma sequencial, né? E a gente percebe por que o modelo em cascata ele não é utilizado, né? Por quê? Primeiro que o desenvolvimento de software, pessoal, tem algumas particularidades,
né, que torna o modelo em cascata inapropriado, né, para a criação desse tipo de produto. Qual produto? O software. Né? E isso leva a diversos contratempos, como, por exemplo, dificuldade para cumprir o cronograma do projeto, os prazos de entrega. Esse é um dos requisitos, né, que a gente tem essa dificuldade aplicando esse modelo tradicional, que é o modelo em cascata. Temos também problemas, né, financeiros devido à ultrapassagem de orçamento previsto. Então, por que isso, professor? Porque se a gente coloca lá um cronograma específico de acordo com a quantidade de funcionalidades e a gente, de repente, descobre o erro, isso quer dizer que o cronograma vai alterar. Se o cronograma não altera, eu vou gastar mais tempo para realizar aquele software, eu vou gastar mais equipe para tentar finalizá-lo. Isso custa problemas financeiros, custa dinheiro, né, dentro do processo de desenvolvimento. Também tem a questão da dificuldade, né, em atender às expectativas dos usuários finais. Né? Então, esses são um dos principais fatores, né, que temos, um dos principais desafios, né, do modelo que o modelo em cascata enfrenta. Né? Um dos principais desafios, primeiro, que é a mudança de requisitos, né? A gente tem que os requisitos eles são mutáveis, né, facilmente. A gente tem também a questão da ausência de feedback contínua, né, dentro desse processo de desenvolvimento, né, utilizando o modelo cascata. E também temos a falta, né, de produtividade. Ok? Então é isso. Até a próxima aula.